Boa noite a todos, sejam bem-vindos. No dia 28 de março de 1968, havia uma manifestação no Restaurante Central dos Estudantes, no Rio de Janeiro, que atendia alunos carentes, secundaristas e vestibulandos. A alimentação era péssima e o chão era de terra batida. O local foi ocupado por cerca de 25 policiais militares que usaram armas de fogo contra os manifestantes. Edson Luiz de Lima Souto, que trabalhava como faxineiro e cursava o Instituto Cooperativo de Ensino, com 18 anos de idade, foi uma vítima das rajadas de metralhadora. Sem memória, não há democracia. No dia 31 de março, em São Paulo, ocorre a Caminhada do Silêncio pelas vítimas de violência do Estado, em memória de todas as vítimas da ditadura cívico-militar, que ocorreu entre 1964 e 1985. Hoje nós damos seguimento a uma série de programas que têm como objetivo refletir sobre esse período e preparar a caminhada de 2024, quando se lembra os 60 anos do golpe. Esse programa está sendo gravado, então as perguntas e comentários podem ser colocadas abaixo da descrição do vídeo. Muito obrigado. Então agora nós vamos ver um pequeno vídeo com imagens da caminhada, da última caminhada, feitas pelo Elineudo Meira. Por favor, Igor, obrigado. Muito obrigado. Bom, eu sou Afonso Lima e na apresentação hoje nós temos o historiador Francisco Quartim de Moraes e a atriz Sandra Vilches. Na equipe de produção, Frederico de Oliveira Toscano e Rodrigo Arreches. E como convidados, Eugênia Gonzaga, Adriano Diogo e Léo Alves. Na operação, o Ícaro Brum. Muito obrigado a todos. Passo a palavra ao Francisco. Muito obrigado. Tudo bem, Fran? Tudo bem, Afonso. Bom, eu queria, claro, começar cumprimentando a todos que estão aqui, tanto os participantes, os organizadores, o pessoal que vai falar, como também os espectadores que vão nos assistir em diferentes horários. Eu, como você adiantou, eu sou formado em História, eu sou doutor em História pela FEFELESH, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e para mim é uma honra participar desse projeto. Tem uma relação direta com o meu trabalho, que é a pesquisa em História, porque eu comecei a me interessar em História quando era jovem, mais ou menos no ano de 1996, porque a minha prima dirigiu um filme que chamava-se 15 Filhos, e que tratava sobre era um documentário em que 15
pessoas, 15 filhos, dão depoimentos sobre a relação deles com a ditadura militar e com os pais deles que foram mortos ou desaparecidos por essa ditadura militar. Então, essa ótica infantil sobre a tragédia brutal que acometeu o nosso país, especialmente essas crianças que foram vítimas, né, da ditadura, as vítimas diretas da ditadura. Então, foi assim que eu comecei a me interessar por história, foi por isso que eu comecei a estudar história. Então, para mim, é uma honra participar desse projeto e lembrar da história desses brasileiros que tiveram a coragem de resistir à ditadura e também dos brasileiros nossos contemporâneos que têm a coragem de continuar se lembrando dessa história traumática que nosso país viveu. Então, para dar prosseguimento aí ao programa de hoje, eu gostaria de chamar a nossa primeira convidada do dia, que é a Eugênia Gonzaga, a procuradora Eugênia Gonzaga, que é mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela PUC de São Paulo. Ela é procuradora regional da República e, entre outros temas, ela atua em pesquisa com a promoção desses temas relacionados àquilo que a gente chama de justiça transicional, né? Para deixar bem, para dizer com palavras, para ser mais didático possível, dizer da maneira mais simples possível, esses momentos de transição entre a ditadura e os períodos democráticos, né? Pelo menos no senso comum do que é a palavra democracia. Então, com isso, eu passo a palavra a Eugênia Gonzaga. Muito obrigada, Francisco. Também é uma honra estar aqui com você, com o Léo. Mais uma vez, agradeço o Afonso, né, em nome dele, agradeço aí a toda a equipe que está cuidando com muito carinho desse projeto. A Sandra está aqui junto mais uma vez, né? Bem, você destacou, né, Francisco, a minha atuação na área de justiça de transição. Eu fui uma das pioneiras no Ministério Público Federal, junto com o colega Marlon Weichet, a entrar com ações responsabilizando autores de crimes, de graves violações a direitos humanos durante a ditadura. Nós entramos com ações de responsabilização no aspecto civil, porque na época era a nossa área de atuação no Ministério Público Federal, e não conseguimos, no primeiro momento, né, antes de 2010, nós não conseguimos a adesão dos colegas da área criminal. Então, pelo menos desde 2005, a gente já fala, né, aqui no Brasil, sobre, né, a necessidade de responsabilização, como parte da justiça de transição, que você explicou muito bem, né, um conjunto de medidas necessárias para que se faça a transição de um período ilegítimo, né, de um governo ilegítimo, de um governo anti-ordenamento jurídico, contrário ao ordenamento jurídico, para um governo democrático e feito de acordo com os princípios gerais de uma democracia. A responsabilização dos autores não é a única medida, né, na justiça transicional, mas no Brasil esse pilar, esse aspecto da justiça de transição demorou muito a acontecer, né? Tanto é que eu estou falando para você, nós fomos pioneiros e começamos em 2005 apenas, né? Nossos vizinhos começaram muito antes, e infelizmente a gente ainda tem uma história de impunidade no país, porque o Poder Judiciário até hoje, né, tem muita resistência a vencer os óbices, né, da lei da anistia, da prescrição. A gente está mudando isso aos pouquinhos, né? Tem uma ou outra decisão favorável. Depois de 2010, o Ministério Público Federal passou a entrar com ações criminais, com investigações. Hoje a gente já tem quase 50 denúncias criminais em andamento. Não tivemos ainda uma condenação, tivemos acho que só uma, mas objeto ainda de recurso. E tivemos já alguma condenação em âmbito civil, que demorou uns 15 anos para sair, né? Mas a gente está caminhando, né, aos pouquinhos. Eu fico muito honrada de ter, né, tido essa oportunidade de atuar nessa área no Ministério Público Federal. Junto com a Justiça de Transição, né, ainda como parte da Justiça de Transição, além de trabalhar na questão da punição dos agentes, né, nós trabalhamos, eu acabei me dedicando bastante a isso, a busca de corpos, depois acabei me tornando presidente da Comissão
presidenta da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, no período de 2014 a 2019. Também tive a honra, vou usar aqui de novo a palavra honra, né, de participar dos processos de identificação de pelo menos 4 desaparecidos políticos. Pode parecer um número baixo, né, mas para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, né, só o Brasil teve notícia de identificação, e os outros países, eles obviamente já estavam mais adiantados nesse processo, mas realmente é uma coisa muito difícil de se fazer, e nós conseguimos chegar a alguns resultados positivos, que infelizmente foram interrompidos no período, né, do governo Bolsonaro, e agora vamos ver se a gente consegue retomar, né? Há notícias de que em breve a comissão especial deve ser reinstalada, infelizmente ainda não foi, mas sobre isso acho que o Léo, que é familiar, está aqui e vai contar mais para vocês. Aliás, falando nesse tema, eu queria parabenizar, em nome do Léo, os familiares que estiveram em Brasília, que se manifestaram na rua, né? É muito difícil, né, sair de casa para comprar essa briga, sofrer, porque é um sofrimento, né, tá lá no sol, tá lá em pé, e ainda como aconteceu, né, ser recebidos, né, pela polícia militar nos dias de hoje, é muito ainda desanimador, mas para vocês verem a importância, né, que tem essa atitude dos familiares. Então, queria dar aqui os meus parabéns e manifestar minha solidariedade com as iniciativas. Bem, eu novamente volto aqui, né, para falando ainda dos pilares da justiça de transição, né, então falei da busca de corpos, da revelação da verdade, né, busca por abertura de arquivos, e outro desses pilares da justiça de transição é a memória, né, a busca da memória. E como presidenta ainda da Comissão sobre Mortos, eu participei da organização da primeira Caminhada do Silêncio em São Paulo. Isso aconteceu no ano de 2019. E foi uma caminhada que contou com a participação de mais de 10 mil pessoas, aconteceu no Ibirapuera, e a partir dessa sensibilização, né, desse movimento tão bonito que foi essa caminhada essa primeira caminhada em 2018, aliás, em 2019, nós então continuamos organizando as caminhadas do silêncio em São Paulo, dentro do possível, né, porque no meio houve uma pandemia, né, e estamos aí, continuamos a fazer, assim que for possível voltar às ruas, nós voltamos, realizamos agora em 2023, e participo aí da organização de mais uma caminhada em 2024. Hoje em dia, fora a Comissão sobre Mortos, que a Comissão sobre Mortos não participou mais, né, dessa iniciativa, várias instituições continuam participando, né, entre elas o Instituto Vladimir Herzog e Núcleo Memória, que são os organizadores, os principais responsáveis por esse ato, e temos mais dezenas de entidades, né, como OAB, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ministérios Públicos e várias organizações, várias entidades privadas. A caminhada, ela busca falar das vítimas de violência do Estado, ela parte da reflexão sobre os desaparecidos políticos no Brasil, sobre os mortos e desaparecidos políticos, mas ela pretende falar de todas as vítimas de violência do Estado. Então, nesse sentido, na última caminhada, nós tivemos a participação de associações de vítimas da Covid, por exemplo, né? Associação de mães, de pais, de crianças, adolescentes, né, vítimas da violência do Estado, do momento presente. Então, essa é a ideia da caminhada, é chamar atenção para esse tema, para que não se esqueça, para que não se repita, e por isso tem sido muito interessante essa iniciativa, encabeçada pelo Afonso, da gente fazer esse esquenta e falando para as pessoas sobre esse tema. Um pedido que o Afonso me fez Eugênia, por que no Brasil se fala em 436 mortos, né? Por que a gente tem esse número? O Brasil, ele reconheceu muito tarde, né, que houve mortes da ditadura, ele fez isso só a partir de 1995. E a lei que faz isso, ela usa um critério muito restritivo. Ela só admite como vítima da ditadura, vítima política, né? Na verdade, todo mundo é vítima política, porque era uma política de exterminação, né, que ainda existe, né, uma política de extermínio,
então todos são, né, de certa forma, mortos e desaparecidos políticos, mas nesse período, o que a lei determinou? Que seriam consideradas vítimas, né, mortos pela ditadura no Brasil, apenas aquelas pessoas que atuavam em movimentos de resistência, movimentos armados ou não, mas que de algum modo, se organizaram, né, para resistir à ditadura. É um critério muito restritivo, porque a gente sabe que houve muitas vítimas que não estavam organizadas em movimentos e não poderiam ter sido deixadas de lado, né? Então, nesse sentido, a gente procura sempre chamar atenção, né, para, por exemplo, os 8 mil indígenas que também foram mortos pela ditadura, não são reconhecidos até hoje, né, pelo governo brasileiro nesse número. Mas temos também que lembrar, né, que nesses 436 nós estamos falando, então, de pessoas que às vezes até pegaram em armas, que chegaram, né, a se expor, né, de uma maneira que até perderam a própria vida. Então, da mesma maneira que a gente quer chamar atenção para o fato de que esse número é muito restrito, a gente também quer sempre lembrar e homenagear essas pessoas que tomaram, né, a frente dessa luta. A Comissão Nacional da Verdade fala em 434, se não me engano, e já aconteceu de ser reconhecidas mais 2 pessoas por comissões posteriores, então a gente chega nesse número de 436, que vamos dizer, eu volto a dizer, né, é um número pequeno comparado com outros países, mas a justificativa é por conta desse critério restritivo da Lei de 95. Nada impediria que a Comissão Nacional da Verdade tivesse ampliado esse critério, porque ela foi instaurada exatamente com a finalidade de dar a sua posição, de estudar, né, o tema e, às vezes, até dar uma outra conotação. Mas isso não chegou a ser feito na época. Espero que a gente ainda consiga avançar nesse aspecto ainda no Brasil. Bom, eu vou passar a palavra, então, para o Francisco. É o Francisco mesmo? Isso. Eu vou passar a palavra para o Francisco. Então, devolvo a palavra para o Francisco, tá? Francisco, e fico por aqui. Se tiver alguma questão, alguma coisa, você me chama novamente, tá bom? Claro, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre bom escutar você falando. Se me permite fazer um breve comentário em relação a esse número dos mortos e desaparecidos políticos, eu, como historiador, gosto sempre de deixar a ordem dos fatos clara, que isso parece que é uma história básica, mas muitas vezes as pessoas esquecem da obviedade da ordem dos fatos. Então, no Brasil, a tortura, a repressão e mesmo o assassinato político começou antes da resistência armada à ditadura. Em outros países da América Latina, pode ser que a ordem tenha sido diferente, que o movimento tenha sido diferente, e de fato foi, mas no Brasil, a repressão e a tortura, e aí eu vou lembrar um nome de muitos, né, que é o nome do Gregório Bezerra, que nos primeiros dias, depois do golpe, já estava sendo torturado, né, no Recife, cidade dele, mas é sempre bom frisar isso, porque tem um certo revisionismo histórico que tenta alterar essa ordem, culpando a violência da ditadura naqueles que tiveram a coragem de resistir à ditadura. Nós podemos discutir os métodos, a forma, se foi equivocado, se não foi, mas certamente não são esses corajosos que resistiram à ditadura os culpados pela violência, pela repressão e pela tortura. Essa começou muito antes da luta armada, sempre bom lembrar. Muito importante, te agradeço, né? Porque por fazer, né, essa pontuação, na verdade, eu quis assim, só dar um exemplo do critério, né, da legislação. Mas até mesmo, né, a comissão que deveria estar adstrita a esse critério, ela reconheceu, por exemplo, né, mortes que aconteceram já em 64, no dia do golpe. Né, teve pessoas que foram assassinadas, né, e essa resistência, com certeza, começou muito antes e prosseguiu para depois da ditadura, né, pela própria ditadura. Né? Nós temos casos aí posteriores, né, 85, e que também são pessoas vitimadas pela ditadura. Bem, é isso, né, por enquanto, e obrigada pela sua observação. E também é evidente que quanto mais a gente amplia esse número de pessoas, maior fica o movimento, né, mais gente a gente conscientiza. Claro que sempre, quanto mais pessoas a gente puder agregar nessa luta, é melhor, né? E com isso eu vou dar prosseguimento, apresentando o nosso próximo convidado,
que se chama Léo Alves, a própria Eugênia já tinha mencionado ele. Ele é integrante do grupo dos Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça, mas não é só isso, o seu currículo. Ele também é artista, sonoro, compositor, é professor, e ele é mestre em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense. Também é curador de Festival Brasileiro de Música Experimental. Se ele quiser também comentar essas outras atividades dele, nós estamos todos interessados. Então, eu passo também, com muito prazer, a palavra para o Léo Alves. Você está mutado, Léo. Perdão, a frase mais escutada, né? Você está mutado na pandemia, foi isso. Foi essa. Então, obrigado, Francisco. Obrigado, Afonso, pelo convite. Doutora Eugênia, minha querida. E Sandra. Então, vamos lá. O Francisco mencionou, eu destaquei uns pontos aqui do papo que já teve. É interessante que Francisco menciona sobre o filme 15 Filhos, e a gente, do grupo de Filhos e Netos, aproveitou para ser a abertura do evento que marcou a fundação do coletivo de Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça. Foi numa audiência pública da Comissão Estadual do Rio de Janeiro, em 2014, foi em 5 de dezembro, e contou com testemunhos de 5 filhos e filhas, netos também, no meu caso. Eu e Alain Brigagão, inclusive, é um neto também, neto de José Brigagão, que foi deputado, cassado em 47. E então é isso, a gente fez questão de abrir o evento com o filme. Foi muito bonito. E, bom, vamos lá. Deixa eu aproveitar outro gancho do que já foi colocado aqui. Que Eugênia comenta sobre a especificidade que a lei que cria a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos coloca para o reconhecimento, né, do desaparecimento, das mortes dessas pessoas pelo Estado. Então, é um debate muito interessante, porque dentro da mobilização, que eu posso comentar mais, que os familiares de mortos desaparecidos deste período da ditadura têm feito já há alguns meses, e com manifesto e outros detalhes que eu coloco depois, essa é uma mobilização não só para a reinstalação imediata da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, mas também já é uma mobilização que pode dar a origem a uma espécie de comitê de acompanhamento. E é claro que depois que a gente estiver comemorando o retorno da Comissão Especial de Mortos, vamos convocar, enfim, vamos debater coletivamente, ampliar esse debate, para essa construção, Mas esse debate sobre o que é político é interessante nesse ponto, porque uma vez reinstalada a Comissão Especial de Mortes, nos é muito caro a ampliação da agenda e do escopo de atuação desta comissão e de outras, E, enfim, como um todo, a ampliação da agenda de memória, verdade, justiça e reparação relativa à ditadura militar, que significa dizer que precisamos atentar e cuidar para incluir todas as pessoas que foram perseguidas, mortas, desaparecidas, e, enfim, e via comissão de anistia também, todas as pessoas que foram afetadas de alguma forma, pelo exílio, pela interrupção do trabalho, tantas coisas, Mas eu queria ressaltar nesse ponto que é isso, vamos estar acompanhando os trabalhos, mas trabalhando também para que um dia a comissão possa contemplar setores da sociedade que são invisibilizados. Trata-se de indígenas, trata-se de camponeses, e por que não dizer luta das mulheres? Porque foi o que a Eugênia colocou. Está muito restritivo o entendimento do que é uma perseguição política, porque
está se circunscrevendo nessa ideia de que apenas movimentos de resistências, armados ou não, configuram uma resistência política, né? Mas aí eu lembro de minha mãe, Lucinha Alves, e minha avó, Dilma Borges, que tiveram que viver a vida em clandestinidade, porque o meu avô Mário Alves, que é desaparecido político, muitas vezes não podia estar perto delas, e por uma questão de segurança, né, elas eram enviadas pelos companheiros e companheiras para aparelhos de diversos estados, enfim. Ao todo, elas passaram por mais de 40 residências, por assim dizer, né? Não dá nem para chamar isso de minha residência, né? Isso é uma vida em fuga. Então, a gente precisa entender que isso também é uma resistência política e tantas outras que não são consideradas, né, lutas políticas, como o que não é resistir à carestia e à violência policial até hoje, né, nas favelas. E para colocar no período da ditadura militar, não só isso aconteceu, mas também movimentos musicais, como o movimento Black, aqui no Rio de Janeiro foi perseguido durante a ditadura. Então, por que não dizer que isso também não é uma luta política? E depois eu até finalizo, se tiver tempo, me avisem, falando um pouco do trabalho musical e um pouco da relação entre arte e política, que é bastante interessante para ampliar esse debate que eu estou colocando aqui. Mas é isso, né? Lembrar que o movimento funk é perseguido até hoje, lembrar dos 9 de Paraisópolis que perdemos, um salve para Maria Cristina, para Adriana Regina, todos os familiares, mães, familiares, tá? Desses jovens que morreram ali em pleno baile funk, né? Então é isso, eu acho que eu posso comentar também, se vocês acharem interessante, né, sobre as últimas movimentações dos familiares, né? Eu tive em Recife, eu, Fernanda Rocha e outros filhos e filhas, netos e netas, alguns que tiveram posteriormente em Brasília. Em Recife houve o 8º encontro de comitês e comissões por Memória, Verdade e Justiça do Norte e Nordeste, a convite de Edival Cajá, companheiro queridíssimo, e Amparo Araújo, tantos outros e outras que estavam nessa organização, Manuel Moraes, enfim. Manuel Moraes organizando a 2ª semana Dom Helder Câmara, que abrigou esse 8º congresso, né? Bom, dando prosseguimento à atividade, eu vou agora apresentar o Adriano Diogo, que eu poderia apresentar ele pelas formas mais comuns, digamos assim, pelo seu currículo mais conhecido, que é primeiro de geólogo, graduado pela USP, depois de vereador e deputado, eleito aqui em São Paulo, o secretário municipal do meio ambiente, dessa longa atividade profissional dele, mas eu prefiro apresentar o Adriano Diogo pela minha visão, pela minha ótica de cidadão paulista e de interessado nas pautas políticas, que para mim, o Adriano Diogo é aquele cara que está em todas as manifestações políticas, é aquele militante compromissado que está sempre nos movimentos, nas passeatas, nas falas, nas reuniões, nas assembleias aqui em São Paulo, sempre lutando pelo futuro do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Então, por isso, eu passo a palavra para o Adriano Diogo. Obrigado, Francisco. Eu tenho a dizer que eu acho que esse nosso país é um país muito cruel, né? É um país que teve um tipo de formação que o povo brasileiro é sempre tratado como uma minoria, né? Você vê, lá na Bahia teve um assassinato de uma senhora, uma religiosa, de uma babalorixá, assassinada em conflito de terra de povos originários, de quilombolas, né? Você vê no Brasil, então, mesmo todas essas tragédias que ocorreram no período da ditadura, com a volta dos militares ao poder, com o bolsonarismo, essa violência recrudesceu. Ainda bem que esses caras foram derrotados nas eleições, nessas últimas eleições presidenciais, o
que evitou uma tragédia no território brasileiro. Você vê, o Supremo Tribunal Federal está tendo que votar uma lei, uma resolução que define qual é o marco temporal das terras indígenas, porque os fazendeiros, os latifundiários, o agronegócio quer reconhecer a posse dos índios a partir de 1988, quando esses índios estão aqui há 4, 5 mil anos, mesmo antes da era colombiana, da chegada de Colombo à América, mesmo antes da chegada. E agora os brancos latifundiários que ocuparam esse país querem definir as regras para o povo brasileiro, né? Então, felizmente, com essa nova organização do país, nós não caímos num segundo ciclo ditatorial. Caso Bolsonaro tivesse sido eleito, evidente que nós íamos começar uma nova ditadura no Brasil, né? E nunca fica claro o que é violência de Estado, né? O que é violência de Estado? É a intencionalidade do Estado do desaparecimento forçado, do Estado eliminar seus cidadãos, executar seus cidadãos. Só que a pandemia, que oficialmente morreram 700 mil brasileiros, e, segundo as estatísticas internacionais, esse número pode ter chegado a 1 milhão de pessoas, foi uma intencionalidade, um compromisso com a morte. A não compra de vacinas, a crise de Manaus, né? Então, nós vivemos no Brasil em soluços democráticos, pequenos intervalos democráticos. Enfrentamos a ditadura Vargas, que foi de 1930 a 1945, depois vieram os militares, depois de 1945, o Dutra e os militares da aeronáutica. Getúlio volta pela urna, pelo voto popular, e aí em 1954 morre ou é assassinado, o país entra numa convulsão, até 1964 ser dado um novo golpe, né? Então, a presença dos militares no Brasil é uma coisa completamente deletéria. É uma força auxiliar das classes dominantes. E é assim que eles agem, né? Então, o governo Lula, agora acho que vai prestigiar o 7 de setembro, vai prestigiar os militares, ele tem que fazer, o governo Lula, o governo do PT, o governo democrático, seja lá a denominação que é dada, tem que haver uma democratização das Forças Armadas. O Lula só caiu a consciência dele sob exceção quando ele foi preso. Mas talvez a partir dessa autocrítica ele consiga analisar todos os crimes que foram cometidos contra o povo brasileiro em diversos siglos. E qual é o papel das Forças Armadas? Qual é o currículo dessas Forças Armadas? Por que a Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos não foi reorganizada, não foi nomeada? Por quê? O presidente Boric, essa semana, lá no Chile, na semana da morte de Salvador Allende, baixou uma orientação presidencial que ele quer a apuração de todos os casos de mortos desaparecidos da ditadura chilena. Nós aqui, dos 500 mortos desaparecidos, esclarecemos 5 a 10 casos, se tanto. Não fizemos nem a mudança do atestado de óbito, do assento, da verdadeira versão da morte de nossos companheiros, né? Então, isso é muito ruim. Imaginem vocês, o ministro da Defesa do Brasil, ele tem posições muito parecidas com os militares golpistas de 64, que, como pernambucano,
oriundo do setor latifundiário, da cana. Ele foi um cara que apoiou o golpe de 64 na primeira hora. E é o ministro da Defesa. É o cara que tem impedido as investigações sobre o 8 de janeiro. De todas as formas. Né? Então, e outra coisa, quando Jobim ocupava esse caso, o ministro Jobim, ele impediu que fosse reinterpretada a lei da anistia, que considera os torturados e os torturadores com penas e responsabilidades iguais. Então, como diria Torquato Neto, eu sei que tem muito nordestino aqui na sala hoje, o grande poeta piauiense, amigo de Caetano Veloso, isso aqui é o fim do mundo. Isso aqui é o fim do mundo. No seu magistral poema Marginália, gravado pela Maria Bethânia. Né? E também podemos, como nós temos muitos baianos da resistência, lembrar o velho poeta Castro Alves, que no seu magistral poema Navio Negreiro declamou uma estrofe: que povo é esse que sua bandeira empresta para encobrir tanta infâmia e covardia? Né? Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. Viva Salvador Allende e vamos continuar na resistência. Vamos continuar esse projeto dos companheiros que estão aí na Argentina. Projeto muito importante, projeto da memória de Zuzu Ângel e de seu filho. E viva Mário Alves, herói do povo brasileiro. Muito obrigado. Muito legal. Olá, Adriano, Diogo. Que palavras fortes, importantes e sempre com muita arte, porque eu sei que você também tem uma ligação muito forte, né, com os processos artísticos da cidade de São Paulo, com os grupos. Então, você tem uma proximidade com a Companhia do Tijolo, com o teatro político, então acho que é legal a gente trazer essa vibe e eu que, assim, se possível, né, não sei, agora retomar também essa questão da arte com o Léo, né, Léo, que você trouxe, e eu gostaria que você entrasse um pouco mais sobre isso, sobre a arte, a política, a reverberação de todos esses processos, né, o não apagamento, como é que é isso, Léo Alves? Perfeito, perfeito, e se Sandra. Depois, se você quiser, pode dar uma palhinha também. Oxe, vamos ver se o sarau começa. Então, é legal esse aspecto, né, da luta, né, que é a luta estético-política, vamos colocar assim. Porque, assim, eu confio muito nas palavras do filósofo Jacques Rancière. Vocês procurem o trabalho dele, tá? Ele fala de um regime do sensível, né? Que é um outro tipo, sem eu querer tentar explicar o conceito tão longamente, que é um tipo de opressão, e por que não política, né? Que também fala de um regime policial da estética. Pois bem, a citação principal que eu sempre lembro dele, ele fez inclusive em São Paulo, numa palestra, em 2005, se eu não me engano, não, 2015 talvez, mas, pois bem, ele fala assim, da relação entre arte e política, dizendo que a arte, ela não precisa, para ser política, necessariamente de uma letra política ou um veículo verbal de bandeiras e causas de toda a ordem, porque ela antes já é política por ser arte. Então ele fala da arte como um regime... o artista, ele é um agenciador, começa por aí,
ou um grupo de artistas, e esses artistas, eles, né, ao fazer arte, eles delineiam um espaço sensorium que pode estar em conformidade aos ritmos do regime do sensível ou não, onde o que está dentro e o que está fora faz diferença, não é? E daí a gente pensa muitas arestas dessa questão, né, da exclusão, enfim, e da escolha. Se você escolhe algo que vá de confronto com o regime do sensível, um tipo de arte que é marginalizada, talvez, tá certo? Ou um tipo de arte que é muito disruptora e quer propor uma experimentação ou algo assim que não tem mercado, que não vende. Então, tudo isso é política também, né? Eu acho que é sobre isso, né? E bem, assim, para completar um pouco essa perspectiva de pensar o que é político e assim a gente avançar numa ampliação desse entendimento e assim as instituições possam, inclusive, incorporar esse debate para poder realizar a justiça transicional de forma mais democrática, ampla e adequada. Eu queria lembrar, e no campo da arte ainda, né, de um retweet que o Roger do Traje Rigor fez. Quando a gente preparou um documento para entregar ao ministro Silvio de Almeida e à presidenta da Comissão de Anistia, Enea Stutz e Almeida, em março, no dia 28 e 29. Dia 28 eu entrego para Silvio, dia 29 a Márcia Cury, também dos Filhos e Netos, entrega para a Enea, um documento que super bem embasado, foi um suor, foi um trabalho coletivo aquilo, né, com muitos apoiadores e apoiadoras, sabe, do campo da área psi e da área jurídica, para poder explicar o quanto é necessário que essas segundas e terceiras gerações das pessoas que foram diretamente afetadas, como o Adriano, quando essas pessoas se sentem em dano, elas poderem fazer um pedido de anistia, porque sua vida foi prejudicada lá atrás, a vida da sua família foi prejudicada logo a sua, por extensão. Quer dizer, tem muitas arestas que a gente chama dos efeitos transgeracionais da violência de Estado. Tá certo? Então, muitos danos psíquicos, né? Por isso que reimplementar o projeto Clínicas do Testemunho que existia dentro do âmbito da Comissão de Anistia, à época que era alocada no Ministério da Justiça e sobre a direção do Dr. Paulo Abrão, foi inclusive dentro desse projeto que essas gerações puderam se encontrar e dali nasce, né, o coletivo de Filhos e Netos. Então, cumpre lembrar aqui que eu não comentei também que eu faço parte da coalizão Brasil, Memória, Verdade, Justiça e Reparação e Democracia. Tá? Acabou de completar um ano agora em julho, né? Eu não coloquei na minha mini bio, e Filhos e Netos integra, junto com outras 170 organizações da sociedade civil que lutam por direitos humanos e em todas as suas arestas, né? Em todos os seus aspectos. Então, grupos de mães e familiares que sofrem a violência do Estado hoje e bom, tantos outros. Depois pesquisem, @Coalizão Memória. Você acha no Facebook e no Instagram, e dali vocês conhecem melhor. Então, assim, o que Roger, o Traje Rigor, faz quando o jornal Globo nos entrevista, querendo saber qual é o conteúdo daquela carta que enviamos ao ministro Silvio Almeida, né, e ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania como um todo. Como eu falei, né, via a observação dos danos que aquela violência de Estado provocou, e via também outros pedidos que a gente inclui no documento, como a inversão do ônus da prova, isto é, o Estado, muitas vezes, nem produziu as provas suficientes para que hoje familiares dessas pessoas que foram mortas em supostos acidentes de carro, como o guerrilheiro Glênio Sá,
pai de Jana Sá, uma companheira nossa, e que, inclusive, foi no ano de 1990, ele já tinha sido preso diversas vezes, então morre num acidente de carro 2 anos depois, né, do marco da redemocratização do Brasil, né, com a Constituição. E, bom, então como é que pode se comprovar isso? E mais, né, a gente pede para que os testemunhos desses familiares, das pessoas afetadas, que entendemos que são pessoas afetadas também, possam, de alguma forma, ser parte do rol comprobatório, né, dessa perseguição política, a fim de pedir anistia ou a fim de pedir, né, a busca do corpo do seu ente querido, né, retificação de atestados de óbitos, assentos, dentre tantas outras coisas, né? E as reparações simbólicas, inclusive, que são muito importantes para as famílias também, perdão oficial do Estado. Pois bem, então, voltando ao Roger, ele fez um retweet, nem lembro qual era a fonte, mas a fonte dizia assim, olha esses filhos e netos. Ele compartilha a matéria, o que, de certa forma, nos ajuda, já que ele tem muitos seguidores. E foi muito interessante, porque o tweet diz isso, né? São vagabundos, querem mamar nas tetas do Estado, e aí pronto, vem um rol de comentários asquerosos, e enfim, eu achei interessante alguns desses comentários. Eu tive a pachorra de lê-los, centenas de comentários, né? Não só em detrimento da nossa causa, tinha alguns apoiadores ali também, claro, mas eu achei interessante que algumas pessoas querendo fazer graça, troça, falavam coisas dessa natureza. Mas se é assim, transgeracional, eu vou pedir anistia para o meu avô e minha avó que sofreram marginalizados, morando em periferia, ganhando salário mínimo, baixando a cabeça para ir trabalhar e voltando com a cabeça baixa, porque você não toma porrada. Eu vou pedir. É engraçado, porque ele está certíssimo. Dá vontade de dizer, é sobre isso, né? Então, de novo, a gente volta para o que é político, né? Se a gente entende que a ditadura, ela implementa um projeto, né, que redunda no aprofundamento da desigualdade social, que, por sua vez, vem desde a fundação do Brasil. Então, desde a fundação do Brasil, este é o projeto de nação que majoritariamente acontece, né, com pequenas ilhas de períodos democráticos ali, né? Então, é esse entendimento, né, de que isso é também uma violência de Estado, né? E é isso, né? A gente faz o ciclo voltando para a arte, que ela é política também. Tenho novidades sobre a Semana da Anistia, a participação dos familiares, mas pode ficar para adiante, não dá seguimento ao debate. Então, eu queria fazer uma pergunta para todos, que eu acho que, num certo sentido, reúne todas as falas de hoje, né? Tanto a fala do Léo Alves, quanto do Adriano, quanto da Eugênia, e que eu acho que tem 2 eixos temáticos aqui, tanto o tema da relação da arte com a política, quanto esse tema da ampliação daquele número restrito de 436 pessoas, né? Esse número, a gente sabe que pode ser ampliado, a gente sabe que esse número deveria ser ampliado. Então, eu queria... é até um exercício de história, para o historiador, um exercício que às vezes é visto negativamente, que é esse exercício do que é chamado de contra-história factual, né? É falar sobre aquilo que não aconteceu. Mas o que eu queria pensar aqui com todos, né, é um pouco essa ideia do processo histórico que foi interrompido com o golpe de 64. Então, é essa ideia de que para mim o que é importante é como que sofreu o povo brasileiro em geral, não só todos aqueles militantes que foram para a resistência armada, tanto os familiares desses 436 mortos e desaparecidos políticos que estavam na resistência armada à ditadura, mas essa ideia da violência que foi uma violência econômica, uma violência que foi política, uma violência que foi artística. Se nós pensarmos no processo artístico de desenvolvimento que o Brasil vivia nos anos 60, na formação de gerações e gerações de artistas brilhantes como o Brasil teve, e pensar o que poderia, então, pensando nesse processo histórico que foi interrompido, e aí é esse exercício que eu acho que cada um vai pensar, pode ir pelo caminho que quiser, porque tem muitos caminhos para pensar
sobre isso, mas o que poderia ser o Brasil se não tivesse tido o seu processo de desenvolvimento político interrompido em 64? Né? O que poderia ser o Brasil? O que a gente poderia ser hoje se não fosse a ditadura militar de 64? E aí, com isso, eu passo a palavra para todos. Eu acho que todos têm muito o que acrescentar em relação a isso. Começar como o intervalo entre 1964 e 1968, até a decretação do ato institucional número 5, que é o chamado golpe dentro do golpe, a resistência foi feita pelos setores culturais. Foi o cinema com Glauber Rocha, foi o teatro com Boal, com Zé Celso, com Guarnieri, e a música, né, que veio toda aquela ruptura da MPB, da chamada MPB, dos festivais da Record, do tropicalismo. Então, os núcleos ligados ao movimento estudantil, que foram os que mais se aproximaram da luta armada, da resistência, eles tinham uma carga cultural, uma carga utópica, né? É como se, eu lembro bem na época, como se a luta armada fosse um movimento de sublimação. Porque quais eram as influências externas que nós vivíamos aqui no Brasil? Primeiro, a contracultura do movimento hippie americano contra a Guerra do Vietnã. Segundo, os movimentos estudantis da Bélgica, da França, da Alemanha, de toda a Europa, fora do leste europeu, que era um movimento estudantil que tinha como tema central a reforma universitária, toda a reorganização e, lógico, a Guerra do Vietnã, principalmente por causa da França, que era uma potência que tinha ocupado o Vietnã. Mas era um movimento fantástico, cultural, que veio com rock and roll, com os Beatles, com toda uma revolução estética na Europa, com uma ruptura com os padrões conservadores de música, de teatro e aquela coisa toda, né? Na Ásia, a própria Guerra do Vietnã. E na América Latina, a influência cubana, toda a organização da música, do teatro, de uma outra ótica do Uruguai, da Argentina, com aquela influência cubana da nova estética, de uma nova leitura, né, dos colombianos guerrilheiros, enfim. Então, o movimento que levou à segunda fase do golpe, aqui no Brasil, era impressionante, né? Toda a resistência do movimento estudantil bebia nos grandes autores, nos grandes atores, nas formas de música, e as formas insurrecionais eram filhas diretas da cultura, né? E lógico que houve uma intervenção americana sem precedentes, militarizada, né, como consequência da interpretação da Guerra Fria, onde os americanos estavam perdendo o controle em todas as partes do mundo, não americanos, o povo americano, mas o sistema militar americano. E eu só queria falar, o último parágrafo, como foi importante interromper o ciclo militar, né? Agora, esse novo ciclo militar que vinha para a barbárie, né? Mas acho que a história da América Latina, que estatisticamente no Brasil se fala de um número de mortes desaparecidos menor que outros países, né? Agora acabou os trabalhos da Comissão da Verdade da Colômbia no período da guerra lá, do enfrentamento, foram mortos 460 mil colombianos, né? Então acho que é importante demarcar como um
processo cultural, democrático, revolucionário, porque as pessoas dizem que a cultura não faz a revolução, né? A revolução é o canto da... A cultura é o canto da revolução. Mas no Brasil, a gente pode ter até algumas dúvidas e interpretações que os setores ligados à arte e à cultura foram os setores mais revolucionários que enfrentaram a ditadura. Sim, a gente está caminhando para o final, né? Tô preparando a caminhada do silêncio. Eu vou só dizer que eu acho que a gente tem quer dizer, essa pergunta é tão complexa, né? Só que eu penso também nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas. Eu tenho, assim, agora estudado um pouco do pensamento decolonial, né? Rita Segato, quer dizer, essas forças, elas estão aí, e é louco, né? É muito louco imaginar como essas forças sobreviveram. Se a gente pensar, né, no mapa ao contrário, e de como existe uma potência artística, cultural, política e diversa aqui no Brasil. A gente tem que lidar com isso, né? E fazer isso vir à tona. Aí eu acho que gostaria de, talvez, Léo, você finalize com o que você quiser, falar o que você quiser, talvez cantar uma canção, se você quiser. Depois o Afonso entra para encerrar, né? Tá ótimo, Sandra. Não, eu vou pegar um violão aqui só para ir acostumando, quem sabe. Mas você falou, vou juntar essas duas falas, né? A de Adriano, a tua, porque Adriano lembra de Zé Celso, né? E Zé Celso é o exemplo do que eu estava falando, o exemplo dentro de milhares, é claro. E porque ele resistiu no Teatro Oficina, porque a arte dele existe, então para isso precisa resistir. Ele resistiu, inclusive, mantendo aquele teatro contra ameaças de desapropriação, né? Enfim, uma longa história. E os povos originários, como é que chega até nós, digo, como é que sobrevive a sua cultura? Resistência. Então, fecha o raciocínio, né? São lutas políticas também. São a arte, a cultura, isso daí é a resistência para que não se extermine a cultura desses povos, para que não se extermine a nossa cultura também, né? Então é isso, né? Eu queria finalizar rapidamente, aproveitando a pergunta que foi feita para a mesa sobre e se não houvesse ditadura, né? Aquele período específico desta última ditadura, né? Eu acho que, número um, né, que se falou em interrupção, né? Número um, várias vidas não teriam sido interrompidas, né? Seja o corpo físico, seja as vidas que são interrompidas por conta desses efeitos transgeracionais que eu já mencionei, né? E mais, talvez não tivessem sido interrompidas redes diversas, redes de trabalho, redes de amizade, redes de luta, redes de militância, redes familiares. Então, talvez eu conhecesse tantos filhos e netos e netas muito antes da gente propor um grupo para essa reconexão histórica, né? Então, fica esse dado aí. Agora, se o Brasil ia melhorar, não, provavelmente, porque se a gente tivesse tanta gente boa viva ainda, com essas relações que foram construídas pela geração de Adriano, tá certo? A gente podia muito bem ter um país melhor, né? E aí a gente podia cantar. Aliás, vamos cantar agora, porque vai acontecer alguma hora. O sol há de brilhar mais uma vez, e a luz há de chegar aos corações, e o mal do mal será queimada a semente do amor.
será eterno novamente. Ô mestre Nelson Cavaquinho, é o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. A gente vai ver isso acontecer um dia. A luta continua, pessoal. Olá, muitíssimo obrigado. Gente, que grupo maravilhoso. Então, quero agradecer esse grupo excelente aí, aos convidados Eugênia Gonzaga, o Adriano Diogo, Léo Alves, aos colegas Sandra Vilches, Francisco Quartim Moraes e ao Ícaro, que está aqui nos bastidores. Esse programa foi gravado, as perguntas e os comentários podem ser colocados aqui embaixo do vídeo, né, na descrição, e curtam, compartilhem, porque isso aumenta a audiência, né? Próximo programa será no dia 5 de outubro, 18 horas, e agora nós vamos fazer uma homenagem com os 436 assassinados desaparecidos que já foram reconhecidos, mas lembramos que tem mais de 1.200, né, camponeses também mortos e desaparecidos entre 61 e 1980, e mais de 8.350 indígenas, tá? Ditadura nunca mais, democracia sempre. Boa noite. Boa noite. Até a próxima, até dia 5 de outubro.